Olá, dia 5, a batalha espiritual. Atos capítulo 26, versos 15 a 18 diz assim: Então me perguntei, apóstolo Paulo falando, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O apóstolo Paulo, nesse contexto, nesse capítulo 26, ele está diante do rei Agripa, dando todo o seu testemunho e apresentando a sua defesa. O versículo 18, ele mostra claramente que para uma pessoa ser salva, recebendo perdão de pecados e herança entre os santos, precisa antes ter os seus olhos abertos, seja convertida das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. A Bíblia é bem clara, afirmando que as pessoas que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador estão cegas espiritualmente, pertencem ao domínio das trevas e estão sob o poder de Satanás. O trabalho de evangelização, portanto, transportará a pessoa do domínio das trevas para o reino de Deus. Por isso é uma batalha espiritual, pois Satanás não quer perder as pessoas que lhe pertencem. Precisamos então dar os passos básicos para a vitória nesta batalha. Em primeiro lugar, precisamos saber que Satanás já foi derrotado. Segundo o texto de Colossenses capítulo 2, verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo esvaziou os poderes e autoridades do maligno e os expôs ao ridículo. Esta é a vitória da cruz. Satanás e os seus demônios já foram derrotados, mas não foram ainda destruídos. Por isso é muito importante o segundo passo, que é não ignorar as artimanhas do inimigo. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, na Nova Versão Internacional diz: Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A palavra aqui está traduzida como intenções, pode também ser interpretada como maus desígnios. Há uma tradução que usa a palavra artimanha. A ideia é saber que Satanás é maligno, cruel e sempre tentará utilizar os seus meios para impedir que alguém seja salvo e saia do seu domínio. Por isso, nós cristãos devemos conhecer e discernir essas artimanhas e combatê-las com a oração e com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, devemos usar as armas corretas. Pois, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui é também na Nova Versão Internacional, tá? Na batalha espiritual, as armas que devemos utilizar não são humanas, mas sim espirituais. Algumas dessas armas estão descritas no Novo Testamento: jejum, oração, unção do Espírito Santo, discernimento espiritual, etc. Nas instruções do apóstolo Paulo à igreja, ele orienta os cristãos a entrarem na luta vestidos com a armadura de Deus, que é o texto de Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é humana, mas sim espiritual, conforme o versículo 12. Daí a necessidade de cada cristão estar revestido com a armadura de Deus. Observem que verdade, justiça, evangelização, fé, salvação, palavra de Deus e oração são atitudes da pessoa revestida da armadura de Deus. Por isso a vitória é garantida. Quando um cristão decide evangelizar, orar por alguma pessoa ou por sua cidade, país e nações do mundo, com certeza Satanás não vai gostar e levantará muita oposição. Portanto, tome sua posição de autoridade em Cristo, dê os passos apresentados e entre nessa batalha. Deus usará a sua vida para libertar muitas pessoas e o nome de Cristo será glorificado. Ore, orações pessoais aqui, orar por você, por mim. Louve a Deus pela vitória da cruz do Calvário. Peça a Deus que o revista de cada parte da armadura de acordo com Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Peça a Deus discernimento espiritual no seu trabalho de evangelização. Oração agora para a intercessão, oração pelos outros. Ore para que os cristãos tenham consciência da batalha espiritual. Ore para que as igrejas identifiquem as fortalezas de Satanás na cidade e comecem a combater. Ore para que muitas vidas sejam libertas do poder das trevas, conhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Versículo para memorizar, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus abençoe e até mais.